Graça e paz, amado e amada de Deus, esse é o encontro com a Palavra de Deus em família. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Senhor, prepara cada coração para ouvi-la, que seja como uma terra fértil, Pai, e a Tua Palavra como uma semente, e que ela produza frutos, Senhor, a 30, 60, a 100 por um. A palavra diz que aquele que crê no Senhor, do seu interior vai jorrar uma fonte de água para a eternidade. Águas vivas jorrarão, Senhor. Pai, nós sabemos que a Tua palavra é verdadeira, é infalível, que aquilo que o Senhor diz, o Senhor cumpre. O Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, Pai. E nós estamos firmados na fé, confiando no Seu eterno poder, na Sua grandeza. O Senhor, Pai, que é de eternidade a eternidade, criou os céus, terra e tudo que neles existem. Nenhum dos Teus planos podem ser frustrados, Senhor. E o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Teu amado Filho para morrer no meu lugar e no lugar desses amados que creem em Ti, Senhor Deus. Nós cremos no Senhor Jesus. Cremos que Ele é Deus com o Senhor e o Espírito Santo. Cremos que Ele morreu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina eternamente, e que está à Tua direita, conforme a Tua palavra diz, intercedendo por nós. Porque Ele é o único mediador entre a humanidade e o Senhor. Ele abriu, Pai, um caminho para que nós pudéssemos estar na Tua presença, não por mérito nosso, porque não há ser humano que não tenha pecado, mas por mérito do Senhor Jesus Cristo, que venceu o pecado, venceu a morte, venceu o mundo, para nos dar vida, e nos fez, Senhor, assentar nas regiões celestiais em Cristo. E através da fé nele, fomos feitos filhos do Senhor, Pai. Obrigado por ter nos adotado, por ter nos escolhido e por ter nos amado antes que existisse o mundo. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Amém. Amados, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu estou dando o nome, um tema para o nosso devocional de hoje, que é o capítulo 5 de Gálatas e o versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amados, para falar sobre este tema, vale a pena nós entendermos algumas coisas, né? Primeiro, lá em Gálatas, no capítulo 3, nós vamos ver ali o apóstolo Paulo falando para os cristãos da Galácia acerca do principal motivo pelo qual Deus havia dado os seus mandamentos. E o motivo foi esse, né? Está aqui no verso 23. Então, Gálatas, capítulo 3, verso 23 diz: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Amados, então Deus deu os mandamentos a Moisés, lá no capítulo 20, né, de Êxodo. E não apenas isso, mas nós temos todo o livro de Levítico, né? Mas ele nos deu para que ela servisse de guardião, ela nos conduzisse em santidade, como uma constituição celestial para aquele povo escolhido de Deus,
para representá-lo aqui na terra. Porque se nós olharmos para os mandamentos de Deus, nós entenderemos quem é Deus. Nós entenderemos o que ele considera santo e justo diante dele. Então essa lei foi dada e foi conduzindo esse povo de Israel até a fé que haveria de ser revelada na plenitude dos tempos, em Cristo Jesus. Então é isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui no capítulo 3. E aí então no capítulo 5, verso 1, começa então o texto que eu gostaria de compartilhar e refletir com vocês. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amados, vamos pensar então um pouquinho sobre isso que o apóstolo estava falando. Naturalmente estava acontecendo naquela igreja da Galácia que haviam ali alguns judeus cristãos, mas chamados judaizantes, que dizia que não bastava a fé em Cristo, também tinha que cumprir a lei de Moisés. Na verdade, aqui está falando sobre a circuncisão, que foi uma aliança que Deus fez com Abraão, e isso está registrado lá no capítulo 17 de Gênesis, se não me falha a memória. E Deus diz assim, seu nome não será mais Abrão, mas Abraão. Abrão, que significa pai exaltado, Abraão, pai de muitas nações. Porque de ti de ti sairão muitos reis, povos, etc. Né? Então, Deus estava falando que Abraão seria abundantemente fecundo, né? Então se transformaria numa grande nação, e de fato isso aconteceu. De Abraão veio Isaque, de Isaque Esaú e Jacó. Deus escolhe Jacó, muda o nome de Jacó para Israel, que tem então 12 filhos, que são chamados na Bíblia as 12 tribos de Israel, e dela se forma aí uma grande nação. Nação essa gerada no Egito. Quando houve uma grande fome, José foi vendido pelos irmãos como escravo, mas lá no Egito se torna governador, chama o seu pai e os seus irmãos e cuidam de todos eles lá no Egito. Só que morre aquele faraó, morre toda aquela geração, vem outro faraó que não tinha qualquer aliança com o povo de Israel, e aí então coloca Israel sob jugo de escravidão. E por 400 anos. E então vem Moisés. E aí Deus usa Moisés para libertar o povo e então entregar a lei. Então veja que nós estamos falando de uma aliança. A aliança da circuncisão que Deus fez com Abraão. E a partir de então isso vinha acontecendo até os tempos de Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo foi circuncidado. Ele foi apresentado no templo, foi circuncidado. E aí, esses judaizantes estavam dizendo que aqueles que criam em Jesus Cristo também deveriam ser circuncidados. E o apóstolo Paulo está dizendo, se vocês voltarem aos rudimentos antigos, vocês caem da graça, porque Jesus Cristo é suficiente para a salvação. É graça de Deus, não há nada que eu possa fazer para merecer a salvação.
E era isso que Paulo estava dizendo aqui, né? Olha, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Amados, da mesma forma, qualquer religião que diga que Jesus não é suficiente, que você precisa de mais alguma coisa, seja um ritual, seja um amuleto, seja uma intercessão, não importa o que. Qualquer coisa que seja Cristo mais alguma coisa, você cai da graça de Deus. E Cristo, então, não tem mais valor nenhum para você. Então é isso que o apóstolo estava falando aqui. E ele está falando também sobre essa questão da liberdade, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amados, lá em João, no capítulo 8, vamos lá, versículo 32, mas aí eu vou ler um pouquinho antes. Tem um texto muito conhecido, né? Então eu vou começar a ler do 31, que diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Veja, Jesus estava falando para os judeus que haviam crido em Jesus Cristo. Então, eram fiéis a Jesus, já haviam entendido que Jesus era o Filho de Deus e estava convertido ao verdadeiro Deus e à vida eterna, conforme está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas Jesus estava falando para aqueles que já haviam crido nele. Olha, vocês estão dizendo que creem em mim. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. O que é permanecer na minha palavra? É seguir, é obedecer, é crer, né? Por amor, por fé. Então vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Veja, a minha palavra é a verdade. E vocês, se permanecerem dela, vocês conhecerão ela. E ela libertará vocês. Libertará do quê? Libertará do engano. Libertará da mentira. E aí o apóstolo, isso Jesus falou. E agora o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja, aos cristãos da Galácia, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo nos deu a sua palavra, lembrando que Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus é o verbo de Deus. E se nós permanecermos na palavra de Deus, estaremos de verdade, primeiro, seremos de verdade seus discípulos. Segundo, seremos libertados das mentiras, da escravidão, né? E aqui o Paulo estava falando, né, da escravidão da lei. Veja, existiam leis que eram ritualísticas e existia os 10 mandamentos, né? Existe, né? Os 10 mandamentos que Jesus Cristo então veio e não revogou, mas cumpriu, né? Sendo que os 4 primeiros, amar a Deus, se resume, né? Em amar a Deus sobre todas as coisas. E os 6 últimos, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, continuando aqui, verso 7. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Vocês estavam indo tão bem. Quem foi que impediu vocês de continuar a fazer isso? A obedecer à verdade. Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Então, aqueles que estão convencendo vocês a se desviarem da verdade, não foi Jesus Cristo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Veja, um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, basta alguém começar a inventar coisas que daqui a pouco todo mundo está seguindo. Porque o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. O ser humano, ele tende a se vender, a se corromper muito facilmente por fábulas, por fantasias.
Tenho confiança, verso 10, tenho confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Então Paulo estava aqui tentando convencê-los a não se desviarem da verdade. Verdade que Jesus pregou, que a palavra de Deus, que é Jesus Cristo encarnado, não mudou, que os apóstolos, palavra que os apóstolos pregaram, né? A Bíblia, ela não se contradiz. Todos eles pregaram a mesma coisa. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Nosso único e suficiente Salvador. Quem crê nele e quem de verdade crê é aquele que obedece, né? Jesus falou lá nas suas últimas palavras, né? Aos seus apóstolos. Ele falou, aquele que me ama é aquele que obedece à palavra do meu Pai. Continuando. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Amados, quando eu leio a palavra de Deus para vocês, vocês ouvem, e de repente alguém chega para você e tenta te dissuadir, né? Olha, bobagem, o que você está vendo não tem nada a ver. É melhor você continuar seguindo por aqui. Não vai se desviar não. Aqui é melhor. Veja, essa pessoa está fazendo isso muito provavelmente de boa intenção. Por quê? Porque está cega. Cega pelo príncipe do mundo. Porque a palavra diz que Satanás cegou as pessoas para não verem, não enxergarem a verdade. Só que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, seja quem for que esteja tentando desviar você dessa verdade, essa pessoa será condenada. Amados, isso é muito comum acontecer. Aconteceu comigo. Provavelmente aconteça com você também. Mas não se deixe enganar. Conheça a verdade, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ele te libertou do poder do pecado, ele te libertou das mentiras, não para que você continue servindo o pecado, não para que você continue andando naquilo que é contrário à palavra dele, mas para que você, agora com os olhos abertos, escolha o caminho da vida. Continuando verso 11, mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Veja que o apóstolo Paulo ele é bem duro aqui, né? Ele está falando assim, olha, se eu prego a circuncisão, né? Por que eu continuo sendo perseguido? Porque Paulo era perseguido justamente por dizer que a circuncisão não é nada. Basta crer em Jesus Cristo. Porque se a pessoa fosse lá se circuncidar para ganhar a salvação, ela estaria o quê? Se comprometendo com a lei. Aí ela seria obrigada a viver pela lei. E pela lei, ninguém será salvo. Por quê? Porque é impossível cumprir a lei. A lei, ela na verdade, Deus deu para mostrar a santidade dele. Porque o ser humano não consegue cumpri-la a vida inteira, porque basta um único pecado para que a pessoa seja condenada. Então a lei, ela só serve para revelar que nós somos pecadores e que Deus é santo. Então Paulo estava dizendo isso, né? É óbvio que eu não prego a circuncisão, porque ela não é nada. Porque se isso fosse verdade, eu estaria desfazendo o escândalo da cruz. Então veja que a cruz era escândalo para os romanos, era loucura para os gregos. Por quê? Porque cruz é lugar de condenação, é lugar de criminoso, é lugar de vergonha.
Jesus Cristo pagou naquele lugar, naquela cruz romana, todos os pecados da humanidade. Continuando o verso 13, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, à essência humana. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Jesus uma vez falou, que uma casa que se volta contra si mesma não sobrevive. Ela acaba se tornando uma ruína. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, naturalmente, ele estava se referindo ali a muitos conflitos que estava havendo entre os irmãos. Aqueles que pregavam circuncisão, aqueles que diziam que não era necessário e assim por diante. Então, Paulo estava dizendo, falou assim, olha, não use a liberdade de vocês para dar ocasião à essência humana, para fazer o que é contrário à vontade de Deus. Porque o que Deus espera de nós é que nós nos amemos, que nós nos perdoemos, que nós andemos segundo a palavra de Cristo, que nós tenhamos a mente de Cristo. E a mente de Cristo era uma mente de humildade, de servidão. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o que sirva. Então veja que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, gente, amem uns aos outros. Não fiquem discutindo e brigando por coisas vãs, porque a circuncisão não é nada. Então, continuando aqui, caminhando já para o final, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Amados, nós temos uma luta interna. A nossa essência humana, ela é pecadora. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso que nós seremos transformados, ou na ressurreição, ou quando Jesus voltar no arrebatamento. Porque nós devemos ser revestidos de incorruptibilidade, como o apóstolo Paulo também fala aqui. Então, existe essa luta. Nosso espírito é alimentado pela palavra de Deus. E a nossa essência humana quer o pecado. A ira. Aliás, nós vamos ver já aqui, Então, vamos continuar a leitura. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias. Gente, aqui em feitiçaria envolve também a necromancia, Então, consultar espíritos. Então, a gente vai ver em vários momentos Deus condenando o espiritismo. Ele coloca a necromancia, que é consulta aos mortos, no mesmo nível da feitiçaria. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Então não é só isso, mas tudo que é semelhante a isso. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Lá no capítulo 8 de Isaías, só para ilustrar um pouquinho o que eu falei há pouco sobre necromancia, o Espírito Santo fala ali para o profeta Isaías, dizendo o seguinte, falando assim,
Por que que vocês vão consultar mortos a favor dos vivos? Não existe um Deus em Israel? Amados, nós devemos confiar apenas em Deus. Consultar ao Senhor em oração, em jejum, lendo a sua palavra. E Ele nos responde, Ele nos orienta. Nós não devemos buscar outras fontes. Se a palavra diz que o homem está determinado a morrer uma única vez e depois disso vem o juízo, morreu, acabou. Nós vamos entender aqui que Jesus vai dizer assim, aquele que crê em mim jamais morrerá eternamente, mas eu o ressuscitarei no último dia. Então entenda, Jesus Cristo deu uma promessa, Ele vai nos ressuscitar no último dia. Então veja que quem morre, o corpo vira pó, vai para a terra, adormece. O espírito volta para Deus. Mas a ressurreição vai acontecer no último dia, quando Jesus voltar. E aí então ele, no soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e aqueles que estiverem vivos se encontrarão com ele, já num corpo revestido, glorificado, revestido de incorruptibilidade, de imortalidade, e estaremos com o Senhor para sempre. E aí então vai acontecer ali o último tempo, a maior tribulação, como nunca houve na face da terra. O Espírito Santo também vai embora da terra. E vai ser um tempo terrível, amados. O tempo do anticristo. No tempo certo falaremos sobre isso. Mas continuando aqui, então entendemos aqui quais são as obras da essência humana. Verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei que as condene. Então veja, a lei, ela condena o que é ruim, ela não condena o que é bom. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amados, era até aqui que eu tinha proposto no coração compartilhar com vocês, entendendo que Jesus nos chamou para a liberdade. E essa liberdade que temos em Cristo é maravilhosa. Não é uma liberdade para que nós novamente nos coloquemos sob o jugo do pecado. Se eu fui libertado do pecado para ter liberdade em Cristo, por que novamente eu voltaria para essa escravidão que me leva à morte, que me leva à perdição? Eu sou livre para andar na presença de Deus, para fazer aquilo que o agrada, que é andar pelo Espírito, como nós acabamos de ver. E Deus fez uma nova aliança conosco. Ao longo da palavra de Deus, Deus fez muitas alianças. Fez com Adão, fez com Abraão, fez com Moisés, aliás, antes fez com Noé. Há muitas alianças, mas ele previu que ele faria uma nova aliança. Dessa vez, não mais na carne como a circuncisão, mas no coração. E essa nova aliança aconteceu pelo sangue de Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para me salvar, para salvar você da ira vindoura, para que nós fôssemos libertados da mentira e do pecado, do engano, mas que nós pudéssemos então agora andar na verdade, que é a palavra de Deus. Que você medite nesses textos que refletimos hoje, leia a palavra do Senhor ao longo da semana,
Se quiser emitir comentários, fazer perguntas, vai ser um prazer respondê-las. Seja muito abençoado, na presença de Deus, no centro da sua vontade, em nome de Jesus. Amém.